Esse vídeo é especialmente feito para você que está se preparando para sua prova teórica e muitas vezes fica na dúvida em qual conteúdo estudar ou mesmo por onde começar. Sempre vocês precisarão começar por legislação e direção defensiva, que são as matérias mais cobradas e que têm o maior peso aí na sua prova teórica. E claro que é o que você vai encontrar nesse vídeo aqui. Eu sou a Prof. Lu Mendes, sou uma instrutora de trânsito há mais de 15 anos e nesse vídeo aqui você vai encontrar as questões oficiais que caíram lá na prova teórica do Detran. Então você vai encontrar a pergunta, a resposta correta em verde e uma alternativa errada em vermelho. Mas se você prefere aquela que tem as 4 alternativas, em dias alternados eu posto também para poder agradar a todos vocês. E claro, antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho para receber os vídeos novos que são postados aqui, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário e compartilhar esse canal com todo mundo. Superfície, por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Notem bem que ele já deu uma descrição bem completa. Faz parte da pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Esta é a definição de via. Via é o espaço todo e qualquer espaço por onde circulem, por onde transitem pessoas, veículos ou animais. Então, essa é a definição de via. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. Só que nota, ele diz assim: desobedece aos conceitos de direção segura. Se desobedece, a resposta é a resposta errada, a incorreta, a resposta negativa, algo que vocês não devem fazer no trânsito, ok? Essa tem que ser a resposta, que no caso será que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Por quê? Porque nós precisamos sim reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento. Então, como ele desobedece, é quando ele fala que não se deve reduzir a velocidade. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio. Imagine comigo a seguinte situação. Como que o guarda vai fazer para te multar quando você furar o sinal vermelho? Como que você vai receber uma multa quando você passa um radar acima da velocidade? Ah, Prof. Lu, é claro que é pela placa. Exatamente isso. É como o teu veículo é identificado externamente. Externo é pelo lado de fora. Pelo lado de fora, ele vai ser identificado através da placa. Qual ou quais placas? É só você lembrar. Quantas placas tem o teu carro? Ai, prof, claro que tem 2, exatamente. Das placas, 2, dianteira e traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo. Veículos automotores, ao final de sua vida útil, criam sérios problemas ao meio ambiente. Uma solução viável e que ajuda a minimizar esses problemas é destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. E aqui eu aproveitei colocar para vocês as 2 questões sobre placas que podem cair. Primeiro, aqui nós acabamos de ver que a identificação externa será feita por meio das placas dianteira e traseira com os caracteres iguais aos do registro do veículo, ok? Ok. Segunda pergunta, qual veículo é desprovido? Desprovido quer dizer que não tem. Qual veículo não tem a placa dianteira? Só vocês pararem para pensar no dia a dia. O ônibus, o caminhão, o carro, todos eles têm placa dianteira e traseira, certo? Agora as motos. Qual placa que a moto tem? Só a placa traseira. Por quê? Porque ela é desprovida, não tem obrigação das motos, das motocicletas aqui no Brasil terem a placa dianteira, elas têm apenas a placa traseira. No que diz respeito à permissão para dirigir, considere. Aqui ele está falando da permissão, ou seja, aquele primeiro ano que vocês estão com a PPD, permissão para dirigir. Qual que é a regra? Não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média, ou seja, não pode ter 2 infrações médias, mas uma infração média pode ter sim, e pode ter também infração de natureza leve. Então, ele dá para nós 3 números romanos. No 1 diz que ao candidato aprovado nos exames de habilitação será conferida a permissão para dirigir, sim, será conferida a permissão, que terá validade de 1 ano. E a 2 fala exatamente isso, que a permissão
para dirigir tem validade de 1 ano. Também está correto. E o 3 que está errado, porque ele diz assim, que a permissão para dirigir será cassada assim que o condutor cometer a primeira infração. Não é. Ele pode ter uma infração média, ele pode ter infração leve. O que ele não pode ter é infração grave, gravíssima ou ser reincidente de infração média nos últimos 12 meses. O Código de Trânsito Brasileiro prevê em seu capítulo 6 a educação para o trânsito. E o Sistema Nacional de Trânsito estabelece que a educação para o trânsito oferecida em todos os níveis de ensino deve ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. Lembrando ainda que no trânsito, 90% dos problemas do trânsito estão relacionados com falhas humanas e principalmente com a falta de controle emocional, a nossa falta de controle emocional que gera os maiores problemas no trânsito e, claro, também o mau uso dos veículos e o descaso às normas e regulamentos. Lembrando ainda que no trânsito nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. No trânsito temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. E sempre que ele perguntar o que torna o trânsito violento, são principalmente a falta de controle emocional. A falta de controle emocional do condutor, do indivíduo e também o mau uso dos veículos e o descaso às normas e regulamentos, ou seja, mais de 90% dos problemas no trânsito estão relacionados com falhas humanas, principalmente com a falta de controle emocional. Aqui nós temos outra questão, também relacionada com cidadania, que diz assim: considere a seguinte situação. Então, a historinha diz assim: o veículo sobe a Rua das Rosas e, para aproveitar a mudança do semáforo, acelera para entrar na Rua das Hortênsias, quase atropelando uma mulher e seu filho que tentavam atravessar a rua. Ao perceber uma tentativa de reclamação das quase vítimas, o motorista acelera gritando palavrões. A situação descrita demonstra principalmente que alguns condutores, infelizmente, agem por impulso, desconsiderando as outras pessoas. Agem por impulso, desconsiderando as outras pessoas. Aqui, pessoal, ele está dando para nós uma tabela com 3 motoristas e diz que esses motoristas cometeram as seguintes infrações. Mas o que ele quer saber, na verdade, é com relação à suspensão do direito de dirigir, exatamente. E para você poder responder essa questão, você vai precisar lembrar que, com relação à velocidade, vai gerar a suspensão quando você transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Toda vez que você andar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, vai sim gerar a suspensão direta da habilitação. Não precisa você ter nenhuma outra infração. Essa é uma infração que já gera suspensão direta. Outra, por exemplo, dirigir alcoolizado. São 2 infrações que geram a suspensão direta da habilitação, mesmo que você não tenha nenhuma outra infração. Tá, mas como é que eu vou descobrir, como é que eu vou achar esse 50%? É muito fácil. Vocês irão pegar a velocidade máxima, ali no primeiro caso, 90, e vão somar 90 à sua metade. Qual que é a metade de 90? 90 divididos por 2 é quanto? 45. Agora vocês vão somar 90, que é a velocidade máxima, mais os seus 50%, que é 45. Vai dar o quê? 135. Quer dizer que até 135 é uma infração grave com 5 pontos, a partir de 136 é uma infração gravíssima com 7 pontos. Só que o motorista 1 estava abaixo, então ele não vai ser suspenso. Motorista 2, mesma coisa. Velocidade máxima é 100. 50% de 100, ou seja, a metade de 100 é quanto? 50. 100 mais a sua metade, que é 50, é igual a 150. Até 150 é uma infração grave, com 5 pontos. A partir de 151 é uma infração gravíssima e que gera suspensão direta do direito de dirigir. Só que o motorista estava abaixo, então ele também não vai ser suspenso. E o motorista 3, mesma conta. 40 mais a sua metade. Qual que é a metade de 40? 20. 40 mais 20 é igual a 60.
significa que até 60 é uma infração de natureza grave com 5 pontos, a partir de 61 é uma infração gravíssima com 7 pontos que gera suspensão direta da habilitação. E o nosso motorista estava a 65. 65 é mais que 61, portanto, o motorista 3, sim, ele vai ter o direito de dirigir suspenso por transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, ou seja, a plaquinha de proibido estacionar é. Lembrem-se de uma dica. Sempre que falar em estacionamento proibido, a resposta tem que ter remoção. Infração média, 4 pontos na CNH e remoção do veículo. É muito importante vocês lembrar. Toda vez que tiver estacionado de forma irregular, além da multa, além da penalidade, vai ter a medida administrativa de remoção do veículo. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha interrompida indicam. Essas marcas a que ele se refere é aquela faixa central que divide a pista de rolamento, a pista da direita e a pista da esquerda. Sempre que ela for primeiro na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos. Quando for branca, são fluxos de mesmo sentido. Sempre que ela for interrompida, seccionada, pontilhada, tracejada, enfim, ela permite a ultrapassagem. Agora, se ela for uma linha contínua, sem interrupção alguma, aí ele vai proibir a ultrapassagem. Mas nesse caso, a linha interrompida, seccionada, pontilhada, ela permite sim, permissão de ultrapassagem. E para finalizar o nosso vídeo com chave de ouro, eu quero relembrar a vocês o que é infração. Infração, ele pode cair perguntando para você, constitui infração de trânsito o quê? A inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, ok? Ele também pode perguntar quando que o condutor comete uma infração de trânsito, quando ele faz algo errado, ou seja, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Ele também pode perguntar quais que são as infrações. Nós vamos ter 4 infrações, gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Assim como ele pode dar para vocês lá 3 motoristas e falar que o motorista 1 cometeu uma infração gravíssima, que o motorista 2 cometeu 2 infrações graves, que o motorista 3 cometeu uma grave, uma gravíssima e uma média. E qual que é a somatória de ponto? Aí vocês precisarão saber que infração gravíssima é 7 pontos, que infração grave é 5 pontos, infração média é 4 pontos e leve é 3 pontos. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha acrescentado conteúdo aí para sua prova teórica. Quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, todos os likes que vocês têm deixado nos vídeos, todos os comentários também, todas as críticas, pois são elas que nos fazem evoluir e crescer. E também eu quero dizer para você que porventura está desanimado, talvez pensando em desistir, não desista. Sabe por quê? Porque eu acredito em você, acredito no seu potencial e eu tenho certeza que na próxima você vai conseguir. E claro, né, antes de eu finalizar esse vídeo, vou pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal, e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Gratidão, um abraço bem apertado e carinhoso em todos vocês e até o nosso próximo vídeo.